E aí galera, aqui quem fala é o Batman e recentemente eu resolvi trazer algumas listas de animes pra vocês. E a lista de hoje é a dos melhores isekais de 2025, sim, do ano passado. E esses vídeos estão muito importantes para deixar marcado quais foram os melhores isekais de cada ano. Se vocês apoiarem a ideia, eu faço dos melhores animes que lançaram no ano passado. Foram poucos, mas deve dar pra fazer uma lista de pelo menos 5 animes. E pra quem não entra no canal há muito tempo, eu já vou atualizando vocês que atualmente eu não estou mais gravando os recaps de anime porque a minha voz não está aguentando mais vídeos tão grandes. Então agora eu conto com a ajuda de um dos meus melhores amigos para gravar esses vídeos maiores para vocês. Não só isso, mas em outro canal, o Rikami Animes, você vai poder ver os vídeos de um outro amigo meu. O canal que ele está fazendo vídeos é o meu antigo canal de animes mais 18, que tomou tantos banimentos do YouTube que eu tive que desistir de tudo que eu estava fazendo lá. E no fim, para o canal não ficar parado, eu de certa forma ajudei um amigo dando um emprego para ele. Depois dá uma conferida lá, o mano tem a voz bonita pra caramba. E agora que eu tô com bastante gente me ajudando no trabalho, eu estou fazendo coisas que eu gosto, como listas de anime, que foi basicamente como eu comecei aqui no YouTube, e é um tipo de conteúdo que eu amo fazer. E outra coisa que eu estou me focando é na impressão 3D. Eu comprei uma impressora recentemente e eu tô imprimindo tudo que posso, mas eu não posto muito sobre isso, porque eu sou um cara que curte viver nas sombras, tá ligado? Às vezes eu apareço e às vezes eu sumo. Tem gente que acredita que eu não estou nem mais casado com a minha esposa, mas a gente tá junto firme e forte indo para os 11 anos de relacionamento. A vida é uma loucura, então aproveite cada momento assistindo os isekais de 2025, os melhores. Vou começar a lista agora. O nosso primeiro anime não é um isekai de fantasia, magia ou espadas. Ele é um isekai sobre algo muito mais profundo, a vida e a morte. A história acompanha uma garota que de repente desperta em um hotel isolado, cercado por um vazio quase infinito, como se o mundo ao redor simplesmente não existisse, e ele realmente não existe. Logo, ao chegar, ela é recebida por funcionários estranhos, que a atendem muito bem. Com o passar do tempo, ela descobre que esse hotel está repleto de hóspedes ainda mais misteriosos, todos com algo em comum. Ninguém ali lembra exatamente quem é, e ninguém consegue ir embora. Esse hotel funciona como uma espécie de ponto de espera entre dois destinos, um lugar onde as pessoas permanecem presas até que recuperem suas memórias e entenderem quem elas realmente são. Cada quarto guarda pistas sobre o passado de quem está hospedado, como objetos esquecidos, fragmentos de lembranças e segredos que aos poucos começam a se revelar. Conforme a nossa personagem principal explora o local, ela percebe que não está ali por acaso. Esse hotel não é apenas um refúgio, mas também é uma espécie de julgamento silencioso. Dependendo das escolhas e das memórias que vão retornando com o tempo e com as descobertas, o destino de cada hóspede pode mudar completamente. Então, o anime Tassogari Hotel não é um anime de ação intensa, não é um isekai onde o personagem principal fica overpower, mas sim um anime para pensar e descobrir coisas sobre cada um dos personagens. Enfim, eu assisti uns 3 episódios desse anime, curti bastante e me esqueci que ele existia, tudo porque esse anime está na Prime Video, e normalmente eu tô acostumado a assistir os animes pela Crunchyroll. A Crunchyroll já é horrível de acompanhar os animes, e eu ainda não me acostumei a voltar na Prime Video para assistir um anime, tá ligado? Meu cérebro demora pra entrar essa informação. É igual o anime do Papai Noel, eu tava curtindo pra caramba assistir e do nada não vi mais nada. Por quê? Porque eu esqueci que ele existia. Agora o nosso segundo anime é o Welcome to Japan Miss Elf. Muito bom esse anime, tá? E diferente de muitos isekais, onde o nosso herói é transportado para outro mundo, aqui acontece exatamente o contrário. A história acompanha a vida de um trabalhador que vive uma vida comum no Japão, trabalhando, recebendo chicotada nas costas todos os dias. Ele não tem hobby algum, pois sempre que dorme, ele sonha com um mundo de fantasia, cheio de magia, florestas e criaturas místicas. E algo muito importante sobre seus sonhos é que eles são tão reais que ele consegue se lembrar de tudo quando acorda, como se ele estivesse realmente vivendo 2 vidas ao mesmo tempo. Nesse mundo fantástico, ele conhece uma elfa aventureira. Ela é inteligente e extremamente curiosa sobre tudo. Os dois às vezes se aventuram juntos, e em uma dessas aventuras juntos, os dois acabam morrendo. Quando o nosso herói morre no mundo de fantasia, ele acorda no mundo real, e ele consegue retornar normalmente ao seu sonho. Porém, quando ele morre acompanhado da elfa, a garota acaba sendo transportada para o Japão junto com ele. E é exatamente nesse momento que as brincadeiras gostosas começam. Depois disso, ao invés de batalhas épicas ou grandes vilões, o foco do anime passa a ser o choque cultural e as pequenas descobertas do dia a dia. Coisas simples como a comida que comemos, videogames ou até mesmo um banho quente serão experiências incríveis para uma elfa que vivia em um universo medieval. Esse é um anime que te propõe de tudo, ele tem um pouquinho de ação, mas a parte da elfa descobrindo as coisas do nosso mundo é muito mais interessante. E aqui já vai um spoiler bem legal. Toda vez que o nosso herói e a elfa dormem juntos,
Eles podem viajar entre os mundos. E algo muito mais interessante é que além da elfa, ele também pode levar outras pessoas juntas. Enfim, esse anime aqui é muito gostosinho de se assistir, recomendo demais mesmo. O nosso terceiro anime foge também bastante do padrão de isekai tradicional. Afinal de contas, os isekais tradicionais foram horríveis no ano passado, chega a dar nojo. Mesmo assim, eu assisti todos, mas o Zenshu é sobre criatividade. Essa história acompanha a vida de uma jovem animadora extremamente talentosa que trabalha na indústria de animes, mas que vive sendo pressionada por prazos, expectativas e o medo constante de falhar. Tudo muda quando, após um colapso causado pelo excesso de trabalho, ela acaba sendo transportada para dentro do mundo de uma obra que marcou a sua infância. De repente, ela não é apenas mais uma criadora. Ela se torna parte da história que antes só existia no papel. A diferença é que ela não possui poderes mágicos comuns. A habilidade dela vem justamente do conhecimento técnico de animação e narrativa. Ela entende como as cenas funcionam, como personagens se desenvolvem e como certos eventos podem mudar completamente o rumo da trama. É como se ela fosse um deus que pode mudar as regras invisíveis daquele mundo. E enquanto ela tenta sobreviver dentro desse mundo fictício, ela também acaba tendo que enfrentar um outro problema, que são as suas próprias inseguranças. Esse anime mistura fantasia com drama, dando um forte foco à crítica à indústria criativa, mostrando o peso da perfeição e o desgaste emocional de quem vive produzindo conteúdo. Mas no básico do básico é um anime bom pra caramba, animação boa demais. A única crítica que eu tenho pra esse anime aqui é que eu não gostava de que toda vez que a garota ia fazer a merda do desenho dela, eles repetiam a mesma animação de antes dela começando a fazer o desenho com a mesa e tal. Quem viu o anime sabe, mano, comenta aí. Toda vez eles reutilizavam aquele bagulho ali, o anime é todo bonito, todo bem feito, aquilo ali eles podiam fazer diferente, mano. Eu não gostei de os caras reutilizar aquilo ali, mas eu sou bem chato, mano, eu sou bem crítico. E falando sobre animes horríveis, mano, esse aqui tem uma animação horrível. Na moral, eu nunca vi algo tão lixo, mas mesmo assim eu assisti ele até o fim, cara. Vai tomar no cu, maldito japonês que fez isso, o cara é bom, mano. Esse anime que pega aquela ideia clássica de isekai e mistura com algo extremamente moderno e inesperado. Compras online. A história acompanha a vida de um homem de meia idade que leva uma vida comum, uma vida até entediante, sem grandes conquistas ou aventuras. Ele não é um herói, não é um gênio e muito menos alguém poderoso. Ele é só um cara normal. E talvez seja exatamente essa bosta que torna tudo tão interessante. Enfim, nesse anime, depois daquele evento clássico de ser enviado para outro mundo, o nosso herói infelizmente não recebe nenhuma habilidade absurda de combate. Ao invés disso, ele descobre que recebeu um poder bem diferente, o acesso a uma espécie de loja virtual interdimensional. Ele pode comprar praticamente qualquer item do mundo moderno e receber no mundo de fantasia. No começo, esse poder pode parecer algo simples, mas logo se torna uma vantagem gigantesca. Objetos comuns como ferramentas, alimentos industrializados, remédios e utensílios domésticos passam a ter um valor enorme naquele mundo. Aqui, o nosso herói não derrota inimigos com a sua força mágica, e sim farmando muito dinheiro e invocando uma retroescavadeira. O foco aqui não é uma espada lendária, é farmar dinheiro para poder invocar uma máquina agrícola. E obviamente o foco aqui não é a animação boa, o foco aqui é o básico, uma vida tranquila, um harem, muito dinheiro e uma retroescavadeira. No fim, esse anime mostra que nem tudo se trata de ser overpower. Em outro mundo também existe felicidade tendo uma retroescavadeira. Esse anime aqui é brabo, vi até o fim, mas a animação dele é porca, já vou avisando, mano. Pode assistir e reparar que tudo é mal feito. Mas chega a ser engraçado, pode ver, pode ver. E seguindo para o próximo anime, é o tal do Magic Maker, mano. Um anime horrível. Meu Deus do céu, 2025 em Isekai foi um lixo. Esse aqui é o típico Isekai clássico de reencarnação. Ele tenta criar um diferencial, onde o garoto, ao invés de receber poderes absurdos logo no começo, ele tem que criar a sua própria magia do zero. Mas isso não é nada inovador, já teve um montão assim, cara. Aqui, como em qualquer anime Isekai, o garoto renasce em um mundo de fantasia, mantendo suas memórias da vida anterior. Ele rapidamente busca entender sobre como esse mundo funciona, e com o tempo ele se torna overpower. Enfim, não vou ficar o dia inteiro falando sobre esse anime não, mano, padrãozão. Ó, o nosso próximo anime aqui é sobre o humano que recebe aquele poder fraco e é subestimado por todos. Em cada anime eles são obrigados a inventar uma classe diferente, é cada nome horrível que os caras inventam, mas nesse anime aqui é ok, a habilidade do cara é a de avaliador, alguém capaz de analisar itens, pessoas e habilidades, mas infelizmente nesse mundo o que importa é a força bruta, ou uma magia destrutiva, e o tipo de poder que ele tem é completamente inútil, pelo menos
menos à primeira vista. O diferencial da história é justamente mostrar que conhecimento pode ser mais perigoso do que qualquer espada. E enquanto os outros personagens focam apenas em atacar ou defender, o nosso herói tem que entender as regras ocultas do mundo. Ele descobre fraquezas escondidas, identifica itens raros que ninguém percebe e entende o verdadeiro valor das coisas que todos ignoram. E aquilo que parecia ser uma profissão sem futuro começa a revelar um potencial gigantesco. E conforme a trama avança, fica claro que o poder dele não está em causar dano direto, mas sim na informação e na estratégia. Mas obviamente, como na maioria dos animes, se o roteiro não ajudar, o nosso herói não avança. Então, ser avaliador só acaba sendo importante por conta do roteiro. Basicamente, após ser traído, ele acaba indo parar em um local onde estava uma árvore sagrada. Essa árvore pode se materializar na forma de uma linda garota. Essa garota acaba gostando dele, e então ela pede para que uma conhecida muito forte treine o garoto. E com o treinamento dela e com o uso de vários hacks, como gotas da árvore divina que curam a vida de alguém perfeitamente, o nosso herói acaba se tornando muito overpower, poder o bastante para se vingar de todos. No entanto, ele acaba recebendo uma missão muito importante, que é montar um harem composto por garotas árvores divina. E continuando a lista, temos o The Water Magician, um anime que enganou muita gente, cara. Começou com alguns episódios iniciais muito bem animados, parecia que ia ser algo lindo do início ao fim, mas depois de 3 episódios, tudo que era bonito acabou. O anime se transformou em um PNG, assim como eu esperava. Esses animes não me enganam de maneira alguma, mas o The Water Magician ficou com uma fama boa por conta dos primeiros episódios, porque ninguém vê anime Isekai até o fim. Pessoas com alto QI só assistem um episódio e vão embora viver a vida, que é muito mais importante do que assistir anime. Mas eu vi essa merda até o fim porque eu gosto de desperdiçar minha vida. E no fim, valeu a pena ver até o fim? Não valeu, mas eu vi. Se você quiser assistir, você assiste, mas eu digo, não vale. A história aqui é padrão. O humano reencarna em outro mundo, treina a sua magia até ela se tornar super poderosa, do nada ele é descoberto e ele vai para uma cidade muito grande e lá todos percebem que ele é um mago de rank SSA Plus Ultra, que pode resolver qualquer problema como se ele fosse um deus. E seguindo para o último anime dessa lista é o The Beginner After End. Esse é aquele tipo de obra que muita gente conhece primeiro pelo manhwa e acaba criando expectativas gigantes quando chega a adaptação em anime. O The Beginner After End conta a história de um rei poderoso que após morrer em seu mundo original, reencarna como um bebê em um universo de magia. Diferente de outros protagonistas, ele não começa do zero em termos de mentalidade. Ele mantém toda a experiência, maturidade e conhecimento da vida passada, o que transforma completamente a forma como ele cresce nesse novo mundo. O ponto forte da história está justamente no desenvolvimento do personagem. Ele não é só sobre ficar mais forte, mas sobre aprender a viver de maneira diferente. Em sua vida anterior, ele era solitário e frio, enquanto nessa nova existência ele tem família, amigos e a chance de construir laços reais. Isso cria um contraste emocional interessante, porque o poder dele evolui junto com sua humanidade. O universo também é bem construído, com sistemas de magia, reinos, criaturas, conflitos políticos que vão se expandindo conforme a trama avança. Sinceramente, um anime nota 10, mas é aí que os japoneses entram com o seu sistema perfeito de fazer dinheiro. Sim, um anime que era para ser perfeito, usando pouquíssima renda, se tornou um anime mediano, com animação de PNG, o que fez muita gente criticar essa adaptação. Eles prometeram uma qualidade boa, mas no fim entregaram uma animação lixo. Mas no fim a obra se salva por ter uma história muito boa mesmo. Mesmo assim, esse tipo de coisa acontecendo me deixa muito triste. Mas foi isso que aconteceu e eu assisti até o fim. Pelo menos eu não consumi nenhum conteúdo do manhwa do The Beginner After End. Então meu choque não foi tão grande, diferente do meu amigo Lil Tires, que tá gravando os recaps completos pra vocês. Ele leu o manhwa todo e eu obriguei ele a assistir o anime pra poder fazer o recap completo. Depois disso ele só veio reclamar no meu ouvido, comentando o quão horrível esse anime era. Mas no fim, se for comparar com os outros animes de 2025, esse até que é um dos melhores, dá pra assistir. Enfim, esse é o desenvolvimento da indústria de animes. O ano de 2025 foi isso aí que a gente teve. Se você acha que teve algum anime que faltou nessa lista, comenta aí no vídeo, tô muito interessado na opinião de vocês, e comenta aí o que você acha que vai ser desse ano de 2026, cara, se ele vai ter muita coisa boa ou se ele vai flopar com muita coisa ruim também. Enfim, eu espero que tenha muita coisa boa, porque isso aqui é meu trabalho, minha diversão e uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, ver anime, sofrer, gastar tempo da minha vida.